nas sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai começar a falar sobre a história. Olá pessoal, chegando aqui mais uma vez para deixar um estudo para vocês. Sou o Agnaldo e esse é o canal de estudo da Palavra de Deus, conhecido como Pontos Proféticos. Você vê o vídeo, você vê o estudo, eu peço para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha para ajudar o canal, para ficar sendo reconhecido aí no meio virtual. E a gente vai tratar bastante assunto da Palavra de Deus, conforme a gente já tem falado aí várias vezes. Quando a gente trabalha por estudos em áudios, se você quiser eu posso te enviar, vou ver se eu consigo deixar depois aqui o contato para envios. Mas hoje eu quero dizer a você, né, que se você também quiser o material disponível, o material vai ficar disponível e eu posso estar enviando ele em PDF, modelo de apresentação, né? Basta você entrar em contato e pedir. Então a gente poderá fazer isso, ok? Mas eu tenho aqui esse mapa mental, onde aqui a gente está vendo, aqui numa linha do tempo, a gente está vendo o reinado de Saul, reinado de Davi, de Salomão, e depois a gente vai estar vendo os reinos que se formam. A gente tem aqui Davi, Salomão, primeiro Saul, e a gente tem aqui então o reino do norte, casa de Israel, que é composto pelas 10 tribos. E a gente tem aqui embaixo o reino do sul, que é composto pelas duas tribos, tribo de Judá e Benjamim. Observe que aqui a gente tem Saul, Davi e Salomão. Ambos vão reinar durante 40 anos em Israel. Eles vão reinar sobre Israel no todo, tá? Israel unificada. Eles vão reinar sobre as 12 tribos unidas. Até aqui você percebe que não tem divisão das tribos. Até aqui o povo estão todos juntos, na mesma terra, né? E não há divisão. Mas o problema acontece quando Salomão morre. Quando Salomão morre, vai haver lá todo um contratempo. E a gente vai ver então que 10 tribos vai tomar o norte e 2 tribos vão tomar o sul. E é muito importante a gente ter isso aqui em mente, porque o Novo Testamento, principalmente, vai estar falando muito sobre isso. Na verdade, é a mensagem do Novo Testamento, as duas casas de Israel. O que é duas casas de Israel? Duas casas de Israel, na graça, é o corpo de Cristo. Sei que é difícil de falar, é difícil de muitos entenderem. Mas na vinda de Cristo, quando ele vem ao mundo, as coisas se convertem de sombra para a realidade. Na sombra, o que é o corpo de Cristo na lei? Na lei, o corpo de Cristo era as duas casas de Israel, judeus e gentios. Já estava escondido lá, só que não podia se ver. Mas já tinha esse desenho lá. Por que não podia se ver? Não podia se ver porque na lei tem o véu. Que o véu ele impede de enxergar a realidade. Então você fica enxergando meio ofuscado assim, né? Você não consegue ver o brilho das coisas. Entende? Mas quando vem Cristo, então sim, daí o véu é tirado. Então a realidade ela passa a fazer parte. Então na realidade essas duas casas aqui, que nós mostramos aqui, cadê?
Então, esses dois reinos aqui, no tempo da graça, passa a ser o corpo de Cristo. Cristo é justo, por isso que nós somos justificados, porque Cristo veio para justificar. Uma vez que a gente sabe que Saul, Samuel e Davi, eles governaram sobre o povo de Deus durante 40 anos. Saul, 40 anos Davi e 40 anos Salomão. Em Israel não todos, 40 anos, 40 anos, 40 anos. Depois da divisão, então, vai haver tudo aquilo que nós conhecemos. Então é isso aí, né? Esse povo vive, então, governa então 40 anos. E depois que eles... Então a gente sabe então que esses três reis governam sobre as 12 tribos. As 12 tribos, ainda não havia divisão. Saul, Davi e Salomão governam sobre Israel no todo. Daí depois então a divisão, a gente tem aqui o norte, 10 tribos. E a gente tem o sul, 2 tribos. Esse reino de cima, o reino do norte, que é composto por 10 tribos, eles vão ser invadidos pelos assírios. Eles vão ser invadidos pelos assírios. O profeta Abacuque, que é um dos profetas que nós temos somado junto com Atos 13, ele vai viver mais ou menos nesse período aqui, ó. Mais ou menos nesse período que Abacuque vive. Não só Abacuque, né? Depois você vai ter Jonas, Naum, Daniel, Ezequiel, Malaquias, Zacarias. Todos estão daqui para frente, ó. Porque em cima já não existia mais o Reino do Norte. Certo? O Abacuque, quando ele está clamando por justiça, né, que ele vive nesse tempo mais ou menos, eu sei que é depois da queda do Reino do Norte. O Reino do Sul ainda ia continuar. Mas quando o Reino do Norte ele sofre aquela queda pelo Império Assírio era o império operante que faz com que o Reino do Norte é disperso. Estava havendo guerras na época que Abacuque vive. A gente sabe que na época que ele vive é um contexto de... Vou colocar H aqui, né, para a gente saber que é Abacuque. Na época em que ele vive, estava havendo um cenário de guerra entre o Império Babilônico, né, que é o império que ia destruir e levar esse reino aqui a cativo, Reino do Sul, para a Babilônia. E aqui em cima esse reino já não existia mais. O pessoal já não tinha mais terra. Só pelo fato deles não ter terra, a gente já vai ver que não tinha justiça ali para eles. Porque faltou a terra, faltou a justiça. Por isso que nós vamos com Cristo governar no milênio sobre a terra. Entendeu? A terra de Israel, claro, mudada, transformada. Né? Depois de tudo que o cenário vai ficar, trombetas e selos, taças. Então, Cristo vai restaurar a terra de Israel e nós vamos tomar posse da terra e vamos reinar nessa terra. Percebe? Então, não sei se você consegue fazer a ligação. Mas Israel, o caso do norte aqui, não tinha mais terra. Na época do profeta Abacuque, não tinha terra. Já estavam sem terra, então não tem justiça, porque se não tem terra, como é que eles iriam praticar as festas? Não tem como. Porque na verdade esse reino do norte ele já viveu sob bagunça, porque o templo ficava no sul aqui, em Judá. O templo ficava em Jerusalém,
a qual habitava ali o Reino do Sul. Então o Reino do Sul sim tinha o templo, mas o Reino do Norte já não tinha, porque o templo ficava distante. E o povo lá não podia vir para adorar a Deus no sul, no templo. Então o Abacuque, ele está clamando por justiça, e Deus tinha em mente de mandar a justiça sendo Cristo, e não só para melhorar a situação dele ali no momento, mas Deus já estava trabalhando com coisas futuras, Deus já estava trabalhando com realidades. Então você percebe que quando você for olhar para o nosso tempo hoje e for olhar para o tempo deles, nós estamos muito mais avançados. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que Jesus já veio para nós, já é passado, e para eles era futuro. Então, de certa forma, nós já desfrutamos de justiça. Nós já desfrutamos de justiça. Era para ser assim 100%, mas não é, porque nós estamos presos a esse corpo. Por isso que a justiça sendo manifestada, a gente vê isso como sendo em duas etapas. Por isso que Cristo veio e vai voltar. Primeiramente, João Batista prepara o caminho, prepara todo aquele caminho, apresentando a justiça, e a justiça vem. Agora, ali, os apóstolos, Paulo principalmente, né, Pedro, João, Tiago, eles iriam então mostrar que a justiça ela já estava lá na lei, porém encoberta. Porém, na lei, eles não viam, porque tinha um véu sobre os olhos deles. Entende? Agora nós estamos avançados, porque sobre nós não tem véu mais. O véu foi tirado definitivamente da nossa frente, não tem véu mais dos nossos olhos. Então, Cristo morreu, Cristo fez a obra perfeita. Porém, enquanto a gente não ter a atitude de buscar de fato essas verdades, é como se a gente tivesse com o véu, percebe? Ao mesmo tempo, já aponta para a eternidade, né? Para o milênio, onde de fato lá nós já vamos estar com os corpos glorificados. E ali vamos viver justiça, e ao mesmo tempo Cristo vai estar aplicando justiça sobre as nações, quais vão entrar no milênio para ser governada. Pensou? Porque Paulo, acho que em 2 Coríntios, Paulo fala que o reino de Cristo é paz, amor e justiça, que também está representada nas festas da festa dos tabernáculos, né? Ou seja, a festa dos tabernáculos. Mas a expiação é o que antecede. É na expiação que as coisas tomam rumo para se concretizar. Percebe? Ou seja, é volta de Cristo, expiação é volta de Cristo. Então, o Abacuque vivia num tempo em que a justiça não estava sendo operante, porque o povo não tinha terra, Judá ainda estava terra, ainda estava ativo aquele reino, mas também estava prestes a sair da terra. E ele vai clamar por justiça. E lá em Atos 13, que nós já falamos várias vezes sobre Atos 13, Paulo está com todo esse cenário em mente. Tudo isso cenário em mente, mais ainda. Paulo tem Isaías, Jeremias, Salmos messiânicos, todos esses profetas Paulo tem em mente. Mas então é isso aí, né, que eu gostaria de deixar para vocês. E em uma outra oportunidade a gente volta mais falando da palavra de Deus. E eu vou continuar com esses assuntos, né, ok? Deus abençoe a todos.